E um filme solo do Ben Solo quase aconteceu. Ficamos sabendo essa semana, quando o Adam Driver falou sobre a busca por Ben Solo, que seria o nome do filme que ele teria desenvolvido com Steven Soderbergh para Star Wars e que foi recusado pela Disney. Qual que é a história? O Adam Driver, quando terminou a Ascensão Skywalker, ele sentiu que poderia ter mais o que oferecer para o Kylo Ren, para o Ben Solo. Então ele, junto com Steven Soderbergh, bolaram um roteiro, escreveram um roteiro no risco e apresentou para Kathleen Kennedy. Ela leu, falou, adorei, gostei muito. Leva lá em cima pro patrão e vê o que ele acha. E aí, pegaram o roteirinho debaixo do braço, chegaram à conclusão que essa mulher não manda mais nada, subiram até o último andar, levaram lá pro Alan Bergman e pro Bob Iger, para eles lerem o roteiro. Eles leram e falaram, não, Ben Solo morreu, Kylo Ren está morto. Essa história não faz sentido, não conseguimos ver isso acontecendo. E aí eles recusaram a ideia. Quando você ouve isso que eu estou dizendo, essas minhas palavras, ou quando você leu essa matéria, ou quando eu mesmo li essa matéria, eu fiquei naquela burro. Como você manda os caras embora? É a minha primeira reação, revolta, frustração. De dizer, é por isso que os caras estão patinando. É por isso que os caras não conseguem fazer Star Wars funcionar. Seria um dos diretores, talvez o diretor mais experiente e consagrado a dirigir um filme de Star Wars. Considerando que o Ron Howard não terminou o Solo, o filme do Han Solo. O que aconteceu? Essa história tem muitas camadas, e quanto mais você vai cavando, mais você vai entendendo a decisão da Disney. Vamos lá. Ascensão Skywalker foi um filme complicado. Na verdade, toda a trilogia foi complicada. Quando o J.J. Abrams entra com o Despertar da Força, é uma explosão de bilheteria, né? O Star Wars de volta e tal, mas o filme é criticado por ser mais do mesmo. Aí a Lucasfilm desespera, troca o diretor, chama o Rian Johnson, que vai propor uma reviravolta. Não, então se o público está reclamando que está tudo muito igual, vamos inverter as expectativas com força. E aí agradou muita gente que tinha reclamado da mesmice, mas desagradou muita gente que gostava do tradicional. Então aquelas soluções para o Luke, soluções para Leia, soluções para o Kylo Ren não agradaram. Então, o que acontece? Volta o J.J. Abrams. Não, J.J., volta aqui. E aí fez um filme basicamente escolha da audiência. Fizeram um grande questionário, o que você gostaria de ver no Star Wars, e colocou lá. Só que nem sempre é essa a explicação, né? Porque o meu público sabe o que ele vai gostar. O público às vezes precisa ser conduzido. E o Star Wars tentou agradar todo mundo ao mesmo tempo, tentou reunir a fanbase, fez uma lenha do caramba. Foi o filme menos bem recebido, foi o filme de menor bilheteria. E foi um filme que meio que enterrou as ambições da Disney com Star Wars no cinema por um bom tempo. Vai voltar agora com o Grogu. E teve o Han Solo que também ajudou a fechar esse caixão, né? Foi o último prego. Vai voltar agora com o Grogu, vai ter o Starfighter. E a Lucasfilm foi se dedicar a séries Star Wars, um flop atrás do outro. E agora, por que os caras recusaram? Eu acho que ficou bastante óbvio, né? Me parece que mais do que Ben Solo morreu, não vamos mexer com isso. Cara, pessoas morrem e voltam o tempo todo. Você pode até dizer, mas de alguma forma Palpatine retornou. Se os caras retornaram com Palpatine, por que não retornar com Ben Solo? Pode ser esse o problema, né? Porque o tanto que reclamaram que o Palpatine retornou, se retorna o Ben Solo, ia fazer a mesma coisa, ia ser o erro de novo.
A intenção é boa, mas o processo é o mesmo. Então o cara já tinha morrido, foi um processo complicado, foi uma trilogia problemática, eram personagens que estavam muito conectados a essa ideia, e voltar com o Ben Solo, inventar uma maneira dele retornar, meio que atrapalhava o arco do personagem. É como se você fizesse uma ideia do Homem de Ferro voltando. De alguma forma Tony Stark sobreviveu. Vai meio que atrapalhar a jornada do Tony Stark, a redenção do Tony Stark. Então eu acho que a primeira coisa que o Bob Iger pode ter pensado é: deixa isso pra lá. Não falamos mais de Ascensão Skywalker. Não falamos mais de trilogia sequel. Vamos olhar pra frente, vamos planejar outras coisas, vamos inventar outras coisas lá pra frente. É melhor. Pode ter sido essa a decisão aí. Tanto é que quando chega a ideia de fazer um sequel sobre a Rey, a ideia não vai pra frente. A ideia não evolui. O filme da Rey não vai acontecer. Pelo menos não nos moldes que foi apresentado no evento Star Wars. Né? A verdade é que essa história tá meio mal contada. Bem mal contada. É muito estranho Steven Soderbergh fazer um roteiro no risco. É muito estranha essa história de ter que levar pro Bob Iger, de não ser decidido dentro do estúdio. Porque nem todas as decisões do estúdio precisam passar pelo CEO da Disney. Os estúdios têm autonomia para decidir o que fazer. A Marvel tem autonomia para decidir sobre seus filmes. Claro que o CEO pode intervir em algum momento, mas não nesse estágio inicial, quando é um roteiro. Não, fala ali com o patrão, porque eu gostei, mas eu não decido. É esquisito, pode demonstrar até uma fraqueza da Kathleen Kennedy no comando da Lucasfilm. Mas a história tá meio mal contada. Tá meio esquisita essa história aí. Mas eu analiso e eu leio o que aconteceu como uma recusa a tentar corrigir mais uma vez os rumos da trilogia sequel. Depois de Os Últimos Jedi ter tentado corrigir o rumo, depois de Ascensão Skywalker ter ajudado tentado corrigir o rumo, um monte de retcon em cima de retcon em cima de retcon. Aí agora vai ter um filme da busca do Ben Solo, né, dele se reconectando com a força, que também é um retcon, porque ficou estabelecido que ele morreu. Ele morreu por uma razão. Ele morreu por um objetivo que teria redimido ele a princípio. Então não precisava de uma redenção posterior ao personagem. Então seria mais uma vez tentar fazer os fãs de Star Wars gostarem da história. E é melhor mesmo partir para outras invenções. É uma história vasta, é uma franquia, uma saga, uma galáxia muito, muito distante, muito, muito vasta, com uma história imensa. Pensar em outras coisas. Então eu acho que pode ter sido mais por aí. A intenção da Disney não era tentar tirar mais, aí salvar mais uma vez o insalvável. E é por isso que o projeto foi recusado, é por isso que o projeto da Rey também não foi pra frente. Nem acho que deva ir pra frente. Mas e você, o que você acha? O que aconteceu nos bastidores? Que história é essa? Filme do Ben Solo? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.